Nós temos aqui no gráfico duas linhas, como vocês podem ver, uma linha superior, uma linha inferior. Essas linhas representam a máxima do dia e a mínima do dia. A gente está falando aqui do dia atual, tá certo? Aqui temos os valores atualizados conforme a máxima do dia é renovada ou a mínima do dia é renovada. Por exemplo, você percebe que a gente tinha a máxima do dia nesse ponto, aí veio esse candle aqui e rompeu a máxima do dia. Então a gente teve uma renovação do valor da máxima do dia, e conforme os candles foram rompendo, a máxima foi renovando, né? E aí você vê que esse candle aqui, esse aqui não rompeu a máxima, e a gente teve a máxima do dia ficando parada nesse ponto. E a mesma coisa com a mínima do dia, né? Aqui, ó, nesse exemplo que a gente está pegando, a mínima do dia ficou nesse ponto até o presente momento aqui, e a linha não mudou de posição porque a gente não teve nenhum outro candle rompendo essa linha, né? Eu fiz esses valores aqui utilizando basicamente a função high D e a função low D, dessa forma aqui, tá certo? Mas a gente consegue fazer essa análise de forma visual também sem problema nenhum. E aí o que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma estratégia de scalp no gráfico de 15 minutos do índice futuro, onde a gente vai utilizar exatamente essas duas linhas aqui, a linha de máxima do dia e a linha de mínima do dia. Para começar, é importante a gente entender que essa estratégia ela vai operar somente a partir de 1h30 da tarde até 5 horas da tarde, ou seja, ela trabalha num período específico do dia. Veja aqui que a gente teve esse candle aqui sendo pintado de branco, exatamente porque ele foi o candle de 1h30 da tarde. Essa estratégia ela vai operar na compra quando a gente tiver um rompimento, uma renovação da máxima do dia. Veja nesse exemplo aqui, ó. Perceba que esse candlezinho que foi pintado de verde, ele renovou a máxima do dia, que estava nesse ponto. E aí um detalhe muito importante é que para entrar na compra, a gente precisa que o candle que renova a máxima do dia seja um candle positivo. A partir do momento que isso acontece, estando dentro do horário de funcionamento da estratégia, que é de 1h30 da tarde até 5 horas da tarde, a gente vai pegar e colocar uma ordem de compra no rompimento da máxima desse candle. A gente vai ter um alvo de 100 pontos e nós vamos ter o seguinte stop, preste atenção. Nós vamos colocar o stop na menor mínima dos dois últimos candles no gráfico. Se a gente entrou nesse candle aqui, a gente vai pegar a menor mínima desses dois últimos aqui, ó, entre esse candle e esse candle. Onde foi o menor ponto? Foi aqui. Então é aqui que vai ficar o nosso stop. Você nunca pode considerar o candle da entrada para fazer essa análise. Sempre considere os dois candles anteriores à entrada. Então olha só, chegamos aqui, ó, 1h30 da tarde, entrou dentro do horário de funcionamento da estratégia. Nós vamos querer então uma superação da máxima ou uma perda da mínima do dia, né? Para que a gente entre na operação. E aconteceu aqui. Esse candle aqui, ele superou a máxima do dia até então, né? A gente tinha a máxima do dia nesse ponto. E esse candle aqui, ele renovou a máxima do dia. E ele foi um candle verde, foi um candle positivo. Quando a gente tem um candle que supera a máxima do dia e ao mesmo tempo ele é um candle positivo, a gente coloca então uma ordem de compra aqui, ó, no rompimento da máxima dele. E a gente vai colocar um alvo de 100 pontos. E quando é atingido aqui, ó, atingiu a entrada, o que a gente faz? A gente vai pegar os dois últimos candles aqui, ó, anteriores à nossa entrada, e vamos ver aonde ficou a menor mínima entre esses dois candles. A menor mínima ficou aqui. Então é aqui que vai ficar o nosso stop, certo? Com alvo de 100 pontos. O alvo foi atingido aqui. E eu quero que você preste atenção no seguinte: o nosso alvo ele foi atingido nesse ponto, mas se você prestar atenção, você percebe que a máxima do dia continua sendo renovada. Esse candle aqui, ó, ele renovou a máxima do dia também, tá? Então a gente vai continuar entrando na operação. Ordem de compra no rompimento da máxima dele. Executou. O que a gente faz? A gente pega os dois últimos candles aqui, ó, anteriores à nossa entrada. Onde está a menor mínima? Tá aqui. Então nosso stop vai ficar aqui e alvo de 100 pontos. E o stop foi atingido exatamente no ponto onde eu falei, ó. Já lembrando a você que se você está gostando desse vídeo, só dá uma clicada no like aí, se inscrever no canal, que a gente está sempre compartilhando aqui
várias estratégias e estatísticas. E agora preste atenção aqui no exemplo de venda. Veja só. A gente entrou nesse ponto aí porque estava dentro do horário de funcionamento da estratégia, que é a partir de 1h30 da tarde até 5 horas. E aí olha só o que aconteceu. A gente tinha a mínima do dia nesse ponto. E esse candle vermelho aqui, ele conseguiu perder a mínima do dia. Ele fez uma renovação da mínima do dia, tá? Ele foi também um candle negativo. É importante que você considere isso na estratégia. A gente não só precisa de um candle que renove a mínima do dia, como também de um candle que seja negativo ao mesmo tempo, né? Ele precisa estar renovando a mínima do dia, perdendo a mínima do dia, né? E também precisa ser um candle que feche de forma negativa. E foi o que aconteceu aqui, tá? Você percebe que a mínima do dia, ó, passou mais para baixo, ficou nesse ponto aqui. Então a gente entrou na perda da mínima, alvo de 100 pontos, e o stop ficou aqui, ó. Você pega os dois últimos candles anteriores à entrada, foram esses aqui, ó, e você faz uma análise. Onde foi a maior máxima? Foi aqui. Então o stop ficou aqui, ó. Certo? Vamos continuar aqui. Você percebe o seguinte: esse candle aqui, onde a gente fez a saída, ele continua perdendo a mínima do dia. Ele continua renovando o valor da linha inferior. E ele também é um candle negativo. Então a entrada vai ficar na perda da mínima, aqui nesse ponto, com alvo de 100 pontos. E o stop, a gente tem que fazer a análise aqui, ó. Vamos pegar os dois últimos candles aqui. Aonde foi a maior máxima? Foi aqui nesse ponto. Então é aqui que vai ficar o stop. E aí pegou o nosso alvo lá, ó. Essa estratégia vai funcionar muito bem, né? Aqui no índice futuro. E a gente tem diversos exemplos dela funcionando aqui no gráfico, né? Perceba aqui essa sequência que a gente teve, aonde o índice deu uma subida forte e a gente foi entrando no rompimento da máxima com alvo de 100 pontos e o stop na menor mínima das últimas duas barras, né? E ele foi fazendo as operações. A partir do momento que parou de renovar a máxima do dia, ele para de fazer a entrada. E a mesma coisa foi aqui, ó. Ele perdeu a mínima do dia, né? Como você pode ver, a mínima do dia estava nesse ponto. Ele perdeu a mínima do dia com um candle negativo e a gente foi entrando na mínima do candle, alvo de 100 pontos, stop na raia X2, e aí foi caindo aqui, ó. Foi caindo e a gente foi fazendo as operações. Várias operações lucrativas aqui de scalp, né? Tá vendo? E o legal é que quando a gente pega aqui as estatísticas da estratégia, a gente tem isso aí, ó. Estamos pegando aqui, ó, 2022, essa curva de capital ascendente da estratégia, subindo aí ao longo do tempo. Isso no gráfico de 15 minutos do índice futuro. E tivemos aí uma taxa de acerto de 82%, ou seja, é uma estratégia com alta taxa de acerto. Tivemos 213 operações com fator de lucro de 1,89, um payoff de 0,40, um drawdown de 9,70. Aqui estão as operações da estratégia. Lembrando que a gente está trabalhando aqui apenas com um contrato. Se a gente aumenta, por exemplo, colocando 10 contratos, é lógico, né, que o valor vai aumentar. Está aí o patrimônio da estratégia e aqui os resultados do setup. Lembrando que eu utilizei aqui o editor de estratégia do Profit Chart para programar essa estratégia, como eu mostrei para vocês. A gente fez a programação aqui utilizando essa ferramenta que é muito útil. Ela permite a gente criar regras de coloração, indicadores e estratégias de execução, não só para fazer backtests, como você está vendo aqui, mas também para automatizar os setups. É possível enviar ordens para a corretora, né? Ordens reais, através desses códigos criados aqui. Se você tiver interesse em aprender como fazer isso, como mexer com essa ferramenta, como fazer as programações, confira o nosso site, primeiro link na descrição. E se você gostou desse vídeo, é só dar uma clicada no like e nos vemos aí no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma Profit Chart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas.
pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas, e você ainda vai fazer parte de um grupo no Telegram, onde eu ajudo todos os dias e forneço suporte por 2 meses para quem quer criar suas estratégias no editor. O link está lá na descrição.